Gente, eu estou muito animada hoje de falar com vocês sobre esse tema, para destrinchar um pouquinho sobre relacionamentos, como que a gente, né, entra no relacionamento, por que que a gente acaba se relacionando com a pessoa com que a gente está, e o que que isso quer dizer sobre a gente, o que que isso fala sobre a gente, né? Claro, eu estou vivendo uma época da minha vida onde eu estou me separando, né? Eu acabei de me separar do meu companheiro, e estou falando disso na página bastante. E percebi que era uma questão muito de demanda assim, para o público, né, para muitas das mães e até alguns pais também falaram comigo, como lidar com essa questão da crise do relacionamento, muitas pessoas se sentindo presas dentro de um relacionamento onde nitidamente estão infelizes, estão já insatisfeitas e não sentindo que tem uma possibilidade de mudança, porém, muito com uma sensação muito de não poder fazer nada a respeito, de ter que empurrar a relação adiante, às vezes por conta dos filhos, às vezes por conta de medos, às vezes porque está reproduzindo um padrão e nem tem noção de que está reproduzindo um padrão que está realmente, digamos que, atuando por culpa, enfim, não está conseguindo ver uma saída confortável para a situação, né? E achei que era muito interessante trazer o Fábio. Ele trabalha com bioneuroemoção, que é ele vai explicar um pouquinho para vocês o que é, mas é um método criado pelo Henrique Corbera, que é um espanhol, né, que mora aqui na Espanha, e meio que faz uma formação, né, com esse método. E ele está bastante introduzido também na questão do autoconhecimento faz bastante tempo. Ele é marido da Dani, do Daniela Geração de Amor. Foi assim que eu conheci ele, porque a gente se tornou amigas aqui na Espanha e acabei tendo a oportunidade de encontrá-los algumas vezes. E falei isso na apresentação que a gente fez hoje cedo, né? Que é muito gostoso quando a gente se encontra, porque como são pessoas que têm mais ou menos a mesma forma de encarar a realidade, né? Os papos fluem e a gente fica muito à vontade para poder aprofundar os temas que a gente fica debatendo. É sempre aquela coisa tipo, ai meu Deus, não quero que a conversa acabe nunca, né? Sim, ele é o esposo da Dani. E tem gente falando, que legal, que ele é o marido da Dani. Sim, sim, é muito legal. E eles são pais de 3 crianças, né? E acho que a gente podia começar, você fazendo uma mini apresentação, até explicar um pouquinho o que é bioneuroemoção. Neuromotion. É um nome difícil de falar. Mas, e aí a gente pode já entrar um pouquinho no tema para poder falar com eles, sabe? Ah, legal. Bom, em primeiro lugar, Maíra, obrigado aí pelo convite. Falei hoje de manhã, a gente também, enfim, desde que você me convidou, eu sempre agradeço muito, porque por conta disso que você falou, né? Por um lado, poder ter mais uma conversa dessas, como a gente já teve, que são sempre super construtivas e entusiasmantes, né? E sempre deixam aí um aprendizado sobre nós mesmos, quer dizer, quando a gente interage, a gente acaba colocando aí para fora muitas coisas que a gente acaba não reconhecendo de si mesmo e poder compartilhar isso aí com a tua audiência, enfim, com o pessoal que curte aí o teu perfil, que interage muito aí com o teu perfil, que tem muita abrangência, né, e muita utilidade para todos eles. Então, para mim, por um lado, assim, fico feliz pelo convite, fico super agradecido e, enfim, dou também as boas-vindas para todos aqueles que também começaram a me seguir por conta dessa nossa interação dos últimos dias, né? Seja aí nos posts e também no direct, no spoiler que a gente fez hoje pela manhã. Então, Uhum. para fazer essa rápida apresentação, eu vou repetir um pouquinho o que eu falei de manhã, mas assim, é a pergunta mais difícil, quem sou eu? Porque exatamente esse é o processo que a gente busca, sair um pouco dessa superficialidade das etiquetas e das crenças e programação que a gente sempre viveu com elas e tiveram a sua importância, mas chega um momento dentro do nosso processo de evolução, de amadurecimento, que seria a jornada do herói, que a gente volta novamente a buscar aí, olhar para dentro e tirar um pouco toda essa máscara e se reencontrar, né? Então, nesse processo, eu estou há alguns anos nisso. Há alguns anos atrás, eu conheci o Henrique Corbeira, que é o espanhol que você mencionou, que criou esse método. Para mim, ele é uma referência, porque realmente reúne aí uma série de conhecimentos e que são de extremo impacto. Eu acho que é uma nova forma de ver as coisas, né? De tudo, os relacionamentos em particular. Então, eu sempre me interessei muito por tudo que ele ensina
e fui estudar com ele, me certifiquei até no final do ano passado e aplico esse método. Então, em primeiro lugar, aplico em mim, mas também hoje faço as mentorias, então eu também tenho podido contribuir com outras pessoas, né, além do meu entorno assim, mais imediato, com a aplicação desse método, que é transformador, e a gente vai falar um pouco ao longo da live, assim, a partir até da bioneuroemoção, como que a gente vê, no caso específico, o casamento, e, enfim, e até quando o relacionamento chega ao fim, né? Legal. Tem gente perguntando se vai ficar disponível. Vai ficar disponível depois, tá bom, gente? Não se preocupe com essa parte. Mas estejam aqui presentes, porque eu acho que vai ser interessante contribuir com o debate. Tem muita gente já fazendo pergunta e vamos ver se a gente consegue contemplar, porque eu fiz um monte de posts sobre esse tema essa semana e veio muita interação, né, de pessoas que ficaram com resistência de entender a linha de pensamento, né, e outras que acharam super interessante, se identificaram. Mas, de qualquer forma, acho que a gente podia começar falando um pouquinho por que a gente atrai a pessoa com quem a gente está se relacionando, né? E para que serve um relacionamento, né? Acho que talvez destrinchar um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. Assim, eu acho que, por um lado, os posts e todo esse debate, ele acaba gerando um incômodo, o que é um ótimo sinal, porque, assim, quando a gente realmente vai desconstruir crenças que estão... Bom, tudo na nossa vida, inclusive a nossa realidade, está formada a partir das nossas crenças, que vão gerar pensamentos, vão gerar emoções, vão gerar ações, vão gerar condutas e vão acabar transformando aí uma realidade. Mas a gente tem muito apego às nossas crenças. Então, quando a gente se depara com a confrontação dessas crenças, gera incômodo. Então, se por acaso ao longo dessa live vocês se sentirem incomodados, isso é um ótimo sinal, porque realmente a gente está colocando em xeque aí alguma das crenças que podem estar trazendo algum conflito. A questão de por que a gente atrai, a gente sempre brinca que a gente não se apaixona, a gente ressoa. Então, assim, nós somos informação, tudo nesse universo, inclusive a matéria, é energia, num estado de vibração mais baixo, mas é energia. E nós somos vibração. Então, estamos todos ressoando. Então, a gente acaba, de alguma maneira, atraindo ou ressoando com pessoas que têm o mesmo tipo de vibração, ou a mesma informação, ou o mesmo nível de consciência naquele momento. Então, assim, nós que estamos aqui nessa live hoje, estamos ressoando dentro desse assunto. Por isso que estamos aqui, não é nada por acaso, enfim, o que Jung chamaria de sincronicidade. Então, quer dizer, existe aí um propósito maior que justifica isso. Então, a gente acaba ressoando com os nossos pares, né, no nosso casamento. Eu só acho que tem um ponto, assim, e só para complementar isso, que ressoar, isso é lei do universo. Mas nós, humanos, em algum momento, a gente decidiu abrir mão das nossas experiências e de estar conectados com nós mesmos, né? Então, assim, uma criança, quando ela começa a engatinhar, ela vai engatinhando, aprende a engatear e em algum momento ela já tira aquilo de letra. Chega um momento que ela começa a andar. E quando ela anda, ela cai, muitas vezes passa a ter uma nova perspectiva, sobe, cai, se machuca, chora, mas ela não para conceitualizar aquela queda, nem para discutir se o que aconteceu com ela foi culpa do pai ou da mãe. Ela simplesmente vive aquela experiência, ela se levanta e vai, e esse é um pouco o processo de tomar consciência. Mas a gente, em algum momento, se desconectou disso, então a gente acaba colocando, vamos dizer assim, na mão do outro, projetando no outro, todas essas nossas experiências, né? Por isso que muitas vezes os casamentos são fonte de muitos conflitos e sofrimentos, porque isso que está em nós, a gente está, de alguma maneira, projetando no outro e nunca vai conseguir ser atendido, porque o outro realmente não tem como suprir esse vazio, né? Ou essa desconexão nossa. A gente está sempre esperando que o outro resolva a nossa questão também, né? Exato. Não, é muito curioso. E também acho que a gente podia falar eu vi que assim, as pessoas elas ficaram falando assim, mas se eu trouxer essa percepção de que eu que estou atraindo aquela pessoa, de certa forma eu vou estar isentando muitas vezes o outro da responsabilidade de estar, por exemplo, me maltratando, sabe? Muitas pessoas ficam presas na ideia de tipo, mas ele me trata mal, ele tá abusando de mim, alguém acabou de falar, meu marido me culpa de tudo, diz que se arrependeu de casar comigo e que só tá comigo por causa da filha. E aí, claro, a pessoa recebe essa informação, é muito difícil ela conseguir entender que ela tem participação nessa dinâmica, né?
Então, talvez explicar um pouquinho. Não, eu acho assim que a gente tem uma coisa na base de tudo isso que é o seguinte, é a culpa. A culpa é a maior das crenças inconscientes que governam as nossas vidas, né? Então, isso é muito, muito, muito arraigado. Talvez seja a mais arraigada possível. Vem do julgamento, vem do medo. Então, assim, a culpa realmente é uma epidemia que a gente vive. E a gente não tem consciência disso e estamos constantemente é, colocando os nossos relacionamentos, seja eles quais forem, com marido, esposa, filho, no trabalho, com quem quer que seja, na base da culpa. Essa culpa vem até, enfim, se a gente voltar lá, a origem dessa crença vem no próprio cristianismo, né, ou em algumas religiões isso é muito evidente, mas é uma culpa até de ter saído do paraíso, né, usando até essa analogia assim de quando realmente Adão e Eva, quer dizer, ou quando se come do fruto dessa árvore do conhecimento, que seriam os julgamentos. Então, na maneira que a gente começa a julgar, vem o bem e o mal, que seria Caim e Abel, né? O bom e o mal. Então, esse é o momento que a gente está sempre julgando o que é bom, o que é mal, o que é bom, o que é mal, o que é bom, o que é mal, e só que isso é um julgamento interno e é inconsciente, e a gente projeta no outro. Então, e a gente só vê essa parte que a gente projeta no outro. Por isso que a primeira coisa quando a gente fala assim, não, a gente está em ressonância, a gente fala de responsabilidade, não de culpa, mas as pessoas falam, mas então a culpa, quer dizer que a culpa é minha, então? Não, a gente não está falando de culpa, a gente está falando exatamente de sair dessa posição de julgamento e passar a olhar o que aquela relação ou o que aquela situação reflete de nós, mas não do ponto de vista de julgar, porque realmente aí é sair do paraíso, é ir para o inferno. Quer dizer, se eu julguei, eu já vou perder minha paz, eu vou sair do paraíso. Então, é simplesmente ver o que aquela situação reflete de você, pegar esse aprendizado, vamos chamar assim, ou tomar consciência da tua informação inconsciente e não julgar, assumir a tua responsabilidade. E isso vai te levar a uma maior consciência, a uma nova vibração. Você vai ressoar de outra maneira e, enfim, e as coisas vão evoluir. O que acaba levando na derivada seguinte, que é assim, mas então se meu marido não fizer isso, significa, eu tenho medo de perder, que é a base também aí é o medo, né? Com certeza. Inclusive na página, uma das coisas que apareceu lá é que se eu faço esse discurso de achar que eu estou participando, né, dessa história, que eu estou atraindo essa história, eu estaria justificando a violência doméstica, eu estaria dizendo que o abusador, então, ele não tem culpa, que eu estaria... E aí eu estaria colocando essa mulher que já está sofrendo esse ataque, né, que está sendo maltratada, né, que está sendo... Ela vai começar a ser considerada culpada pelo que ela está vivendo. E que isso só vai fazer ela se sentir pior, porque no final ela vai sentir a tal dessa situação de ou ela vai entrar em depressão, ou ela vai se sentir culpada, e tudo isso que você está falando, né? Porque, assim, o que a gente precisa reconhecer, bom, primeiro, e colocar bem claro isso, nenhum tipo de violência, abuso, qualquer falta de respeito deve ser tolerado por ninguém, nem com um relacionamento de marido e mulher, nem com os filhos, enfim. Então, o Sim, é legal respeito esclarecer isso, então a gente está aprendendo, né? Não passar a mão na cara. lógico, não, assim, isso tem que ter as O limite. consequências que cabem, exatamente. Mas o que a gente precisa olhar é o seguinte, quando tem um julgamento e quando a gente culpa outro, nós sempre nos colocamos como vítimas. E quando a gente se coloca de vítima, a gente se exime totalmente da nossa responsabilidade, abre mão do nosso poder pessoal de evolução, ou de ação, ou de transformação, coloca no outro, mas, e aí volta um pouquinho, toda a nossa realidade, ela sempre é dual, quer dizer, não pode existir o positivo sem o negativo, o dia sem a noite, o quente sem o frio, a alegria sem a tristeza, o homem e a mulher, quente acima, abaixo, tudo tem uma polaridade que se complementa e forma a unidade. Então, não pode existir um vilão ou um vitimário ou um algoz se não existir a vítima. É um jogo que os dois jogam. Então, assim, quem se sente vitimizado não deve suportar nenhum tipo de abuso. Mas a primeira coisa que tem que fazer é reconhecer o que aquela situação reflete de si próprio, porque até se coloca nessa posição, buscar aprender ou buscar evolução. Esse é um pouco o desafio, acho que é o propósito, inclusive, das relações, é ampliar a consciência, tomar consciência, e a partir daí agir. Só que tem gente que fica
às vezes, 25, 30 anos numa situação de violência, se colocando de vítima, e normalmente a gente... Isso não só no casamento, nós mesmos, quando sempre acontece alguma coisa com a gente gosta de contar que aconteceu alguma coisa, porque, pô, mas aconteceu isso. No fundo, por quê? De novo, eu projeto a minha culpa para fora, eu sou uma vítima, sou inocente, tem até a questão, me livro dos meus pecados, e, de certa maneira, as pessoas me reconhecem, me olham para mim, né? Também tem muito de carência aí, né? Então, é uma maneira também de ser visto, né? Não, e isso, inclusive, é uma das coisas que a gente faz sem querer, que faz com que a gente repita os padrões, porque o fato da gente estar recontando a história, né, a gente sabe como funciona a dinâmica do cérebro, que ele não entende o que é passado, o que é presente, o que é futuro, e a gente, depois que começa a estudar esses temas de como faz para manifestar a realidade, atrair as coisas que a gente quer, a gente entende que o que a gente pensa e o que a gente sente, quando isso está na mesma frequência, né, é quando a gente realmente está chamando aquela história. E o fato da gente recontar uma história, se identificando com ela, né, e falando, nossa, eu não quero mais um relacionamento de um cara que me maltrate, um cara que me desrespeite, pelo amor de Deus, porque chega, já acabou. E aí, de repente, você percebe que você entra num outro relacionamento e você cai na mesma situação, e você fala, meu, como assim? Eu já tinha isso muito claro. Só que você está recontando essa história o tempo todo. Sem querer, você está mantendo o teu estado vibracional naquela frequência. Então não tem como você viver outra história enquanto você não se tornar consciente do quanto você está identificada com aquilo e quanto aquilo ainda está preso em você, né? Não, exatamente. Assim, tem uns aspectos. Primeiro, assim, Tá. a nossa mente é consciente e inconsciente. Mais uma vez, essa dualidade. O consciente responde aí por uns 5% no máximo da nossa atividade da psique, né? Os outros 95% é o inconsciente que controla tudo, desde as nossas funções vitais a toda a nossa programação, que realmente é essa. Inclusive as decisões que a gente toma não são conscientes, são inconscientes. A mente consciente vem milésimos de segundos, sei lá, depois para justificar uma coisa inconsciente. Então, o inconsciente tem algumas características. Primeiro, ele não reconhece o outro. Por isso que nós estamos sempre nos projetando. Para o inconsciente, o outro não existe. Para a minha mente consciente, eu sei que eu estou aqui numa live com a Maíra, que tem outras pessoas assistindo, mas para o meu inconsciente, a Maíra sou eu. Então, por isso que a gente está sempre se projetando. E para o inconsciente também não existe o tempo. Quer dizer, o inconsciente é atemporal. Por isso que a informação está sempre se manifestando no presente. Então, essas experiências passadas, sejam nossas, sejam da nossa família, que vem um pouco pela epigenética e são transmitidas, elas estão sempre se manifestando no presente, por isso que estão sempre se manifestando no nosso relacionamento, no nosso casamento. E a gente não tem essa consciência, a gente acha que está decidindo, e acha que às vezes está bom ou está ruim, de novo a gente está julgando, mas no fundo é uma programação inconsciente que está governando aí enfim, a nossa vida e o nosso casamento em concreto, que é onde mais isso normalmente tende a se manifestar, onde mais a gente projeta essa sombra, como também se chama, que está aí no nosso inconsciente. E também acho que é legal a gente falar a respeito da questão da nossa vivência de infância, o ambiente onde a gente cresceu, os padrões que a gente observou e testemunhou dentro de casa, porque tudo isso vai interferindo, né? Tipo, muitas pessoas falavam assim, eu não consigo conceber a ideia de me separar do meu marido, porque eu acho que vai afetar meus filhos, eles vão ficar muito mal. Muitos falando assim, da dor de ter vivido uma separação dos pais e do desamparo que sentiu, a sensação de abandono, a separação do pai, o pai ter sumido, desaparecido, e o fato de muitas vezes elas terem se sentido muito sozinhas e tristes, né? Desamparadas mesmo emocionalmente. E aí uma das coisas que eu tento falar a respeito, assim, que inclusive me ajudou muito a definir, né, que para mim o desfecho da relação era a melhor saída, era tipo, qual é a referência que eu quero passar para minha filha? Que padrão eu quero transmitir para ela de que é normal a gente viver numa relação, né, para ela poder espelhar e ter como exemplo de vida. Será que eu quero um ambiente onde tem um desamor, onde tem frieza, onde as pessoas não estão mais conectadas, não tem mais afinidade, e eu vou empurrando isso com a barriga pelo bem dela, né? E eu comecei a questionar, tipo, será que é bom para ela ter essa inspiração, essa referência? Porque, às vezes, a questão até é, a partir do momento que eu interrompo esse processo de aceitar um relacionamento onde eu estou infeliz, e parece não ter saída no caso, tá, gente? Tipo, não tô falando que é, tipo, porque eu acredito muito nos casamentos que podem entrar em crise e as pessoas vão reconstruindo dentro dele. Óbvio que isso é possível e isso é maravilhoso quando acontece, quando as duas partes se empenham e conseguem encontrar
um desenvolvimento, sabe, de buscar um desenvolvimento pessoal mesmo, assim, tipo, cara, vamos crescer junto, tá difícil, as crises elas servem para isso, para dar um tapa na cara e a gente poder se rever, É, crescer. Mas não aliás, necessariamente tem que ser dentro ou fora, né? Tipo, não não, tem um certo e ali- errado. aliás, o propósito do casamento é que haja crise. Bom, eu tô provocando um pouco, mas assim, o casamento não é para te fazer feliz, é para te fazer consciente. Obviamente, você mais consciente, você tende a realmente ser feliz de uma maneira mais verdadeira, não uma Uhum. felicidade a partir da escassez, né, de preencher um vazio, mas quando realmente você vai tomando consciência, você vai curando os teus conflitos e isso te tende a trazer paz e felicidade, enfim. Que também, novamente, ela sempre vai ter e vai. Eu só posso ser feliz se eu experimentei a tristeza antes. Então, nessa dualidade, sempre tem que ter as duas coisas, saber integrar as duas coisas, que é a sacada. Então, o casamento Uhum. realmente tem que ter o conflito. É importante que haja conflito. Agora, a questão é como você vai se posicionar nesse conflito. Se vai ser seguir no jogo da culpa, do Claro. vitimismo, de que eu quero mudar o outro, a culpa é do outro, e não sei o quê. Ou seguir projetando, como você falou, as tuas carências de infância, tudo isso, ou os padrões que você realmente introjetou aí nessa etapa que é crucial, que é a infância, né? Então, realmente, assim, você vai estar constantemente projetando isso. Agora, realmente, essa crise é o que vai te permitir enxergar isso, caso você queira enxergar. Se não, você provavelmente vai sair do casamento, vai levar essa informação contigo e vai acabar, provavelmente, como as pessoas até costumam brincar, assim, porra, só mudou o nome, né? Não muda o endereço. Mudou o endereço só, mas por quê? A informação está dentro, ela vai sempre se manifestando até você tomar consciência e dar outro significado a isso, né? E aí até tem uma questão não só da infância, mas transgeracional, que Uhum. acho que a gente pode comentar agora, daqui a pouco, enfim, Sim, mas pode como também comentar. isso. Não, bom, Porque eu acho que acredito que muita gente não tem nem ideia do que seja, né? Porque é um termo diferente. Eu conheci através da doutora Eleanor Luzes, da Ciência do Índice da Vida. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do transgeracional e depois eu comecei a pescar, né, a presença do termo em e- vários lugares. então tem uma má notícia para vocês. A gente não nasce virgem, mas calma. Virgem no sentido de ser uma folha em branco, né? A gente vê igual os computadores que a gente compra da Microsoft ou da Apple, né? Já vem com os programinhas instalados de fábrica. Então a gente nasce já com uma programação inconsciente, né? Dentro do nosso inconsciente tem o nosso consciente individual, tem o inconsciente familiar e tem o inconsciente coletivo. O coletivo é um pouco, até um exemplo que a gente muitas vezes se surpreende, assim, como que as crianças já nascem sabendo mexer no celular. É inconsciente coletivo, essa informação está aí já. Ninguém ensinou para o bebê, às vezes de meses já sabe que o movimento é arrastar para o lado. Mas tem o inconsciente familiar também, quer dizer, que é uma informação que tem um caráter de sobrevivência, porque senão imagina cada vez que nasce uma criança, ela tivesse que aprender todo o conhecimento de milhões de anos de evolução do zero. Então a gente já vê com uma programação por conta de sobrevivência, que é o que explica um pouco a transgeracional e a epigenética, né? Esse conceito de que o ADN é mais do que é, substâncias químicas, tem uma informação aí também do ponto de vista emocional. Então, todos os traumas familiares, aí falando já mais dos conflitos, normalmente os traumas que foram vividos pelos nossos antepassados, aquilo marcou no inconsciente deles, num engrama, que é uma estrutura neurológica, mas enfim, marcou ali uma série de informações e aquilo vai transmitido pelos genes para a próxima geração, de alguma maneira, ter aquela informação. Só que isso serve por uma questão positiva, mas também te traz alguns conflitos, alguns traumas, alguns segredos, alguns desastres, enfim. A gente acaba repetindo por conta disso. Por isso até que, aí fazendo essa analogia, por isso até que a Bíblia dizia que os pecados dos pais vão ser pagos até a terceira e quarta geração. Na verdade, pecado, a etimologia da palavra, não é esse erro moral de ter ferido a Deus, não é isso, mas é errar o alvo, o pecado, a etimologia da palavra. Então, assim, o que os pais erraram, os filhos acabam repetindo. Agora, eles podem realmente curar a si próprio, as futuras gerações, os seus filhos e os próprios pais e antepassados, quando eles realmente tomam consciência disso e integram e não repetem mais essa informação. Porque senão o que a gente acaba fazendo,
A gente acaba propagando isso. No meu casamento, eu vou repetir os padrões que eu aprendi dos meus pais. Parte também eu já tenho introjetado no meu inconsciente dos antepassados, dos avós e para cima. Acabo, e dos pais também, enfim, depois até esse inconsciente individual, quando a gente nasce, na infância, tudo aquilo que a gente introjeta, do que a gente vê, do relacionamento dos nossos pais, ou de como a gente interpretou, né, essa experiência, e a gente acaba refletindo isso no casamento, aí continua a bola de neve. Nossos filhos veem isso e vai. Então, a tendência é que a gente propague esses erros. Por isso que... E muitas vezes a gente confunde o honrar a nossa história e honrar nossos pais, e amar nossos pais, aprovar nossos pais, aceitar a nossa história, com essa repetição, né? Como se a gente estivesse sendo infiel caso a gente rompesse com a forma como eles nos educaram ou viveram a vida deles, e a gente quer fazer diferente, a gente acha que fazer diferente é fazer uma desfeita com eles, né? É trair. E isso é muito louco, porque isso é inconsciente e de novo, assim, isso é instintivo, porque nós, seres humanos, a nossa evolução foi porque quando a gente se juntou em grupo, né? Então, para um ser humano, a pior coisa que pode existir é ele ser defenestrado ou expulso de um grupo, né? Ou excomungado. Quer dizer, as maiores punições são sempre, ou ir para uma prisão, quer dizer, você sempre ser apartado do grupo. Tem muitas tribos na África que, quando alguém comete um erro lá na coisa deles, eles expulsam o cara e ele, às vezes, em 3 dias morre, porque para ele aquilo é tão forte. Então, assim, tem isso inconsciente. Então, a nossa família é o nosso grupo nuclear, inconscientemente. Então, assim, a gente inconscientemente, novamente, está sempre agindo para manter essa fidelidade familiar. Isso explica porque a tendência, no geral, lógico que eu estou falando de uma maneira genérica, né, mas por que a gente acaba repetindo muitas vezes as experiências dos nossos pais? A gente normalmente tende a manter o mesmo padrão de vida dos nossos pais. Às vezes a gente até pode deslanchar financeiramente, mas essa fidelidade pode bloquear isso, porque inconscientemente, como que eu vou ser mais melhorar? Então, assim, tem realmente essa questão que são as fidelidades familiares que são invisíveis, são meio invisíveis, ocultas, né? Exatamente. Tem alguém perguntando aqui, a Suelen, como que a gente torna consciente esses padrões que são inconscientes? Isso é uma pergunta interessante. Então, eu não sei se eu vou decepcionar, mas assim, não precisa fazer nenhuma viagem iniciática, nem não precisa nada. É simplesmente, e é simples demais, é só observar, em primeiro lugar, os teus julgamentos. Ou seja, as tuas críticas, as tuas opiniões exacerbadamente convictas, os teus pontos de vista radicais, já é uma boa fonte de que está na tua sombra. Também ver o tipo de relação, por exemplo, agora falando de casamento, é só ver o nível de casamento que você tem, o tipo de relação, que vai apontar exatamente quais são as tuas feridas aí, ou quais são os teus programas inconscientes que não estão te beneficiando. Porque certamente tem outros que te beneficiam e maravilha, isso aí, bola para frente, está dando certo, vamos em frente. Agora, nos conflitos, realmente é onde se coloca em evidência isso. Por isso que eu me interessei muito, dentro desse estudo da bioneuroemoção, em focar nos relacionamentos, porque realmente aí, tanto entre casais, quanto entre pai e filho, enfim, ou no trabalho, porque realmente é onde a gente projeta mais essa informação inconsciente. Então, uma maneira é você, no teu dia a dia, em qualquer situação, com o teu marido, no trabalho com o chefe, que arquetipicamente representa aí o pai, enfim, é uma projeção da família nuclear no trabalho. Então, e observando, você teve um problema com o teu marido, não quer dizer, de novo, observar o teu julgamento, porque realmente nós estamos O que te irrita, né? O que te incomoda? Onde que te cutuca? Onde que tá doendo? Exatamente. Então, assim, o que te irritou, você pode ter certeza que tem a ver com você. Muitas vezes, é o que chama assim a lei do espelho, essa projeção acaba sendo numa polaridade oposta. Então, às vezes eu, sei lá, sou super recatado e me incomoda que minha mulher seja super extrovertida. Uhum. No fundo, é uma informação que se manifesta nas duas polaridades. Aliás, o casal tem essa função de complementar. Não é que os opostos se atraem, se complementam. Então, se isso me incomoda, de repente eu que queria ser extrovertido, ou não. É um pouco esse o processo, né? De observar aí
aquilo que te incomoda e também até o que te fez se apaixonar, o que te fez admirar no teu marido, enfim, ou na tua mulher, quando você se apaixonou, ou quando você ressoou aí com ela. Obviamente que quando a gente se interessa por alguém, tem questões biológicas, né? Aí tem uma biologia, mas além da biologia, tem uma questão de psique que está governando isso, né? Uhum. A Vivian está falando aqui, percebo que estou repetindo atitudes vivenciadas na infância. Quero e preciso mudar, com certeza. E a Dani chamou a atenção de que ADN é DNA em espanhol. Você deve ter falado ADN, né, sem querer? Eu falei. A gente tem umas espanholadas aqui, a gente mora Pois aqui há é, muito tempo. já não sei É, nem o que eu estou falando aqui. é normal. Eu fiz aqui uma maratona de vídeos, de podcasts do Eric Cordeira esses dias para poder me inspirar para a live, sabendo que você tem essa referência muito forte e também por ter muita curiosidade, porque eu já tinha visto algumas coisas. Inclusive, Alfonso adora também os vídeos dele na televisão Mindália. Sim. Mas ele tem uma frase muito boa que ele repete muito, que ele usa, na verdade, para várias situações, mas ele fala disso também sobre os relacionamentos, que não existem relacionamentos bons ou ruins, todos são perfeitos, né? E acho que é muito legal a gente poder falar disso, não importa se ele dura 2 horas, se ele dura uma vida inteira, porque tem a ver com essa história do espelhamento, do quanto que pode mostrar da nossa essência, do quanto a gente pode transcender dentro de uma situação dessas, né? Independente da durabilidade, que aliás é uma das crenças que a gente tem, né? Que eu estava tentando trabalhar também num dos posts que eu coloquei, que era falar disso, né? Tipo, o que significa um casamento fracassado? Né? O que significa um casamento bem realizado, né? Por que eu tenho que olhar para um casamento que termina, que termina, né? Porque não dura para sempre, como se fosse um símbolo de um fracasso, que muita gente defende isso, né? E aí ele bate muito nessa tecla, né? De que não tem essa questão do tempo, tem a questão do quanto que a gente pode transcender com a experiência. Se você quiser falar um pouquinho disso, acho que é um tema que você com certeza. Não, legal. Não, esse é ótimo. Assim, primeiro, só para provocar um pouquinho, depois eu vou responder, mas assim, o tempo é uma construção mental dessa parte pequena da nossa mente que é racional. Ou seja, a nossa mente racional que criou essa questão do tempo e a gente acaba pautando a nossa existência. E não tem problema nenhum nisso, mas o tempo não deixa de ser uma construção mental consciente. Agora, do ponto de vista inconsciente, não existe o tempo, ele é atemporal. Mas nós temos esse apego absurdo com o tempo, é uma obsessão. Por isso que a gente fica tão obcecado, seja com a vida eterna, ou seja com o casamento por toda uma vida. A gente é mais uma crença inconsciente que está aí. Se ela não te traz conflito, tá beleza. Mas tem muita gente, por exemplo, que está num casamento tóxico e não se permite mudar, por exemplo, porque tem essa crença inconsciente que o casamento tem que durar a vida inteira. Não deixa, é uma crença isso. Então, assim, eu acho que é importante tomar essa consciência. Não quer dizer que isso vai ser um clique e, de repente, eu tomei essa consciência e está tudo bem. Mas eu acho que é parte do processo de se desapegar dessa questão do tempo e dessa crença, por exemplo, de que o casamento tem que durar a vida inteira. Pode durar a vida inteira ou não. Se durar a vida inteira e isso é uma merda, pô, mal para você. Agora, se durou tanto tempo e foi ótimo, e você conseguiu se conhecer através dessa relação, acho que esse é um pouco o propósito, né? Mas, assim, realmente é uma crença muito, muito, muito introjetada, essa do tempo e de que tem que durar toda uma vida. Então, acho que o casamento, no fim das contas, como qualquer relação, ela sempre é perfeita, porque nós sempre estamos diante de nós mesmos. Então, assim, não tem ninguém que seja indigno de nós. Porque se eu considero alguém alguma coisa, eu já, com perdão, já ferrei, eu já caguei tudo, porque eu já fiz um julgamento e jamais eu vou poder fazer um julgamento. É impossível fazer um julgamento correto, nem Deus julga. Ou seja, então, assim, então, desse ponto de vista, eu não posso julgar ninguém. Eu posso, sim, decidir o que eu quero fazer da minha vida, mas acho que a questão não é o que você vai fazer, porque acho que realmente você, logicamente, tem que tomar decisões e tem que, se está num relacionamento que é tóxico, que faz sofrer, enfim, acho que você tem que observar, se questionar, compreender o que isso está refletindo em você e decidir, obviamente.
Mas então a questão não é nem tanto o que vai se decidir, mas desde que posição ou desde que nível de consciência você vai tomar essa decisão. Então, novamente, se você tomar a decisão achando que a culpa foi do outro, que porque ele era isso, por mais que você ache com mais ou menos razão que era isso ou aquilo, mas e que não sei o que, blá, 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 você vai sair desse relacionamento levando isso dentro de você. E jamais vai poder ter um relacionamento saudável sem ter curado isso, porque está em você. E isso vai se manifestar de uma forma ou de outra. Eu coloquei hoje no Stories uma série de perguntas, né, de enquete para as pessoas responderem, para elas fazerem um exercício de observação, né? Eu perguntava assim para elas, você está se sentindo desvalorizada no relacionamento que você está tendo agora? Você está se sentindo desrespeitada, pouco amada, desconectada com o seu parceiro, com a sua parceira? Está se sentindo sem espaço para ser autêntica, para ser verdadeiro, né? E aí a maioria das... Bom, teve um certo equilíbrio, mas, por exemplo, a questão do se sentir desconectada do parceiro, 70% estava respondendo que se sentia desconectada, né? E aí depois, eu pedia para as pessoas pararem um pouco, refletirem e responder com sinceridade, mas dando aquela pausa, né, para ser sincera realmente, para perguntar como que estava o discurso interno dessas pessoas. E aí eu perguntava, retomava as perguntas, mas tentando olhar para dentro. Você está se sentindo pouco amada por você mesmo? Você tem se amado, né, pouco? Você está se sentindo, você tem se desvalorizado? Você tem se desrespeitado? Você tem se sentido desconectada de si mesmo? Você tem de si mesma, né? Você tem se sentindo, se permitido ser autêntica, né? E aí casava-se quase que perfeitamente. Inclusive os 70% estavam lá de novo, das pessoas falando, eu me sinto desconectada de mim mesma. Então, tipo, quando a gente tem essa percepção de que o mundo externo está refletindo muito do nosso mundo interno e é muito parecido, você começa a detectar, você começa a ficar com esse observador muito afiado, né? Por exemplo, essa coisa do julgamento, né? Você fala, o ideal seria a gente não julgar, mas é muito difícil a gente não julgar, entendeu? Tipo, não é que é um movimento que vai parar de acontecer. E às vezes parece que a gente está falando essa ideia quando a gente chegar num estágio de consciência, a gente vai ser uma pessoa que não julga mais, que não sofre mais por tal situação, que não tem mais isso. Não é isso. Não é um lugar onde não existem conflitos, não existe sofrimento, onde não existe julgamento. Mas é a ideia de você ter a percepção de que isso está acontecendo, você reconhece e você se freia antes de, por exemplo, ter uma reação automática. Exatamente. Você não se deixa levar, né? Você observa e fala, cara, tipo, aqui eu teria feito de tal forma se eu tivesse ainda agindo só inconscientemente, né? E a gente vai ter espasmos de inconsciência e momentos que a gente vai ser tomado pela inconsciência, e isso é normal. A gente é humano, né? A gente está realmente fazendo um trabalho de subir o nível de consciência, mas não quer dizer que a gente vai ficar isento de tudo e virar Buda, né? Nem sei se Buda tinha esse poder, mas enfim. Pois é, não, é exatamente isso. Assim, vamos lá. Um pouquinho antes da live, estava tendo quase uma discussão aqui. Isso, como eu falei, não é que não estamos aqui dando a fórmula do casamento. A Dani pôs uns coraçõezinhos aí há pouco tempo atrás, bem numa hora que você falou de conflito, eu falei, ela aqui dizendo que tudo bem, meu amor, a gente briga normal. Aqui, bom, claro. Eu não sei, somos aqui, até pegando um pouquinho essa linguagem mais somos dois escorpiões, então aqui acendeu o fósforo aqui, já vai, a gasolina já... Então, assim, isso faz parte. A gente vai estar sempre julgando e a gente tem realmente uma inércia por conta até dessa programação que a gente tende a reagir de uma maneira, primeiro, muitas vezes instintiva. Assim, a gente tem as emoções, que pode ser a ira, por exemplo, é uma das emoções básicas, ela é instintiva, eu não controlo ela. A questão é depois o que eu faço com ela quando eu começo a colocar uma série de crenças e essas emoções começam a virar sentimentos que viram não sei o quê, que viram ressentimento. Então, a emoção ela é instintiva, eu não controlo. Então, a ira, que é uma emoção, por exemplo, que eu tenho bastante desenvolvida, ela vem, pum! Eu não controlo, não quero virar Buda, com todo respeito. Assim, não, agora não vem. A questão é o que eu vou fazer, o que eu faço após isso. Essa é a diferença. Então, assim, antes era o jogo, porque você ia... Olha o que você fez comigo, você me deixando irritado. E a coisa só evolui.
essa é um pouco assim, caraca, pô, beleza, calma. O que isso tem a ver comigo? Aliás, aqui a gente, eu até falei outro dia isso também, muitas vezes a gente até fala assim, ó, vai lá ver o que isso tem a ver com você. Tipo, vai... Que ótimo! Mas é um pouco, era até o que a gente estava falando antes, assim, eu acho que no casamento sempre vai ter o confronto, faz parte, e a gente está sempre julgando. Aliás, assim, dois comentáriozinhos com relação ao julgamento. Por um lado, a criança até os 3 anos, ela só tem praticamente a mente inconsciente desenvolvida, por isso que ela está, entre outras coisas, em completa fusão emocional com a mãe, e ela realmente não tem essa mente racional que julga. Por isso até Jesus dizia que o reino dos céus é das crianças, porque realmente ela está em paz, ela não julga. Então, nós, até essa idade, está sem julgar. O que, por um lado, de certa maneira, faz com que a gente absorva tudo dos nossos pais, porque a gente não tem nem esse discernimento, vamos chamar assim, né? Então, é um momento que a gente está realmente absorvendo tudo. E a gente vai sempre realmente julgar. E o dia que a gente deixar de julgar vai ser o juízo final, ou seja, o fim dos julgamentos. E aí realmente é quando, sei lá, essa experiência aqui termina ou muda de plano ou de nível, como a gente queira chamar. Mas realmente o julgamento vai estar sempre existindo. Agora, a questão é o que a gente faz com isso. Se continua botando na conta do outro ou olha para isso, aprende de si próprio e, enfim, e toma as decisões que tem que tomar, mas já desse nível de consciência, né? Que é um pouco diferente de repetir esses padrões aí. Uhum. Sim, com certeza. Peraí. Eu tô com medo só de não dar tempo de você falar, porque vocês vão fazer um workshop amanhã, né? Mas a gente tinha mais algumas coisas para falar. Algumas pessoas falaram, por exemplo, o divórcio é um inferno e a criança sofre e é uma tortura para os filhos. E aí eu acho... Bom, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Sobre como às vezes a gente projeta a nossa história, né? E eu acho que se a gente olhar para a situação da separação como uma oportunidade para se conhecer, eu, por exemplo, tenho vivido vários processos de entender várias coisas de dinâmicas que eu entrei no relacionamento e que eu decidi que eu não quero mais viver isso, e eu tô, tipo, naquela coisa do stand-by, tipo, eu preciso curar essas coisas em mim para não repetir esse padrão. Claro. E acho isso super legítimo para qualquer pessoa que tome uma decisão dessas. Não, eu acho, por exemplo, que essa questão do divórcio, as pessoas tendem a falar assim, não, pelos meus filhos, que são crenças, novamente, são crenças inconscientes que condicionam as nossas vidas. Então, assim, não, pelos filhos eu faço tudo, eu daria a vida, enfim, a gente repete isso, e isso nos limita, E tem muita gente que projeta os próprios medos nas crianças, travestido de um sacrifício, porque também é outra crença super enraizada, claro, na nossa sociedade, do sacrifício, de que amor é sacrifício. E amor não tem nada a ver com sacrifício. Se existe sacrifício, não é amor, é outra coisa, mas não é sacrifício. Só que a gente comete esse erro, novamente, de que se sacrificar é um ato de amor. Não é. Esse ato vira ressentimento depois, que normalmente é quando as pessoas dizem, porra, depois de tudo que eu fiz por você, seja quando termina um casamento, seja quando você é demitido de uma empresa, ou seja com teus filhos, né? A frase, lugar comum é, porra, depois que tudo que eu fiz por você, quer dizer, porque você achou que se sacrificou e dizia que isso era amor, e não é amor. Então, assim, as pessoas acabam sendo, e aí eu acho só um outro ponto, assim, nós todos somos pais tóxicos, né, de alguma maneira. Alguns tentamos ser menos e outros são muito. Então, a gente acaba projetando muito nos nossos filhos a nossa sombra, essa programação inconsciente, nossos medos. E uma das maneiras é essa, quer dizer, às vezes a pessoa tem medo de tomar uma decisão, de se olhar, ou enfim, de olhar o casamento e coloca essa justificativa pelos filhos, que é uma tremenda violência, porque isso sequestra a própria individualidade da criança, quer dizer, e como tem essa conexão, ainda mais nessa etapa aí, a criança inconsciente, quer dizer, inconscientemente, por mais que você conte uma história, mas inconscientemente a criança, por ressonância, sabe que ela está cumprindo esse mandato que a gente falava antes, essa fidelidade de que ela tem que salvar o casamento. Depois vão ser adultos que não conseguem se relacionar, que não conseguem muito sair de casa, ou que casam, mas não conseguem se desvincular dos pais. Tal. E aí foi um pouco... Claro. Não, isso também pode gerar uma culpa na criança, né? Porque ela sente o peso de ter sido o motivo, né? Que nunca é o motivo são os pais, claro. Mas enfim, ela se sente responsável por essa união infeliz que está
fazendo com que os pais sigam com uma vida que de repente está insatisfatória. E enquanto que tem gente que quer evitar e tem gente que quer. Tem gente que viveu as duas experiências, né? De ter sido esse peso para os pais, de ter sentido esse peso para os pais e de ter sentido essa dor de vivenciar a separação. E eu acho que essa coisa de sentir também essa dor, de querer evitar que viva a dor da separação, tem a ver com isso de esclarecer que esses nossos pais estavam num nível inferior de consciência e não puderam dar esse suporte, esse apoio emocional, né? Porque eles não tinham esse recurso que a gente tem hoje. A gente fala hoje tanto de educação emocional, né, de como acompanhar as emoções dos filhos. Eu tenho falado disso constantemente na página. E é super interessante porque realmente a gente tem muito mais habilidade hoje para oferecer isso. E aí é legal também até tirar essa coisa de a gente não tá apontando os dedos para os nossos pais para dizer que eles são pessoas que fizeram algo de errado porque que quiseram, né? Eles fizeram o que estava ao alcance deles, né? O melhor que eles puderam fazer de acordo com o nível de consciência que eles tinham, né? Com as referências que eles tinham na época, com o que eles herdaram também do transgeracional. Com certeza eles já fizeram melhor do que as gerações anteriores, a maioria, mas realmente é uma coisa que ainda vai dar muito trabalho ainda para a gente tirar dos nossos sistemas, né? Tem assim, pessoas, só para complementar, e você, com certeza, tem pessoas perguntando qual que é, então, a saída, né? Como que a gente sai desses padrões? Qual que é essa outra maneira para a gente poder trabalhar isso? Você podia... Então, bom, primeiro, assim, eu acho que eu sei que tem muitos homens assistindo, mas tem muitas mulheres e talvez até mais mulheres aí assistindo a gente que vão assistir do que homens. Eu acho que primeiro as mulheres têm um papel crucial em todo esse processo de transformação, porque de certa maneira, apesar de a vida ser gerada a partir do homem e da mulher, mas a mulher junto com a criança, quer dizer, com as gerações que vão seguindo, elas têm uma fusão plena. Então, a transmissão desses programas realmente tem um impacto enorme na criança e o estado emocional das mulheres é fundamental nisso aí, né? Coisa que é negligenciada. A gente, quando está grávido, quando a nossa mulher está grávida, a gente se preocupa com muitas coisas, desde a cor do não sei o quê, ou da papinha não sei quanto, mas a questão do estado emocional da mulher a gente negligencia muito, né? Então, e é fundamental. E é crucial. Mas, respondendo assim ao que você falou, se existe uma outra forma, eu acho que sim. Eu acho que a forma, primeiro, é entender que nós sempre estamos diante de nós mesmos. Assim, eu acho que essa soa um pouco a frase de efeito, mas eu acho que ela é de uma profundidade transformadora, que é sempre ter essa consciência que eu estou refletindo, ou que meu parceiro está refletindo algo de mim. Isso, novamente, diz respeito à responsabilidade. Eu não entro no jogo da culpa de que, então o outro pode fazer o que... Não. Mas a questão é o que eu faço com isso. Então, eu acho que esse é o mecanismo de viver, experimentar o relacionamento de outra maneira. Porque é impossível a gente ir para um novo nível de consciência ou que a gente se conhecer sozinho. Então, quem, por exemplo, está sozinho ou não quer ter um relacionamento, tem um problema de relacionamento. Porque, de alguma maneira, tem um impedimento aí que não permite que se relacione. E a gente, sem o relacionamento, a gente não consegue se conhecer. Então, ter essa perspectiva no dia a dia, que sou um pouco poética, mas é possível, é a questão de estar com essa consciência, acho que é o que começa a transformar o relacionamento. E aí depois é um processo, uma jornada, né? Então, as coisas vão acontecendo naturalmente, não tem passo a passo, assim, não dá para dizer, não tem um passo a passo, é dar o primeiro passo e ir dando passos, e acho que esse é o processo de transformação e que é super, acho que até vicia, porque ele é tão gostoso, né, essa transformação é tão boa que realmente você depois não quer parar de dar passos. Acho que realmente essa virada de chave realmente ela abre muito, né? Você fala, Exato. Nossa, ela traz muita paz nesse sentido. Não, tipo, é um caminho que não é linear, né? Você vai ter altos e baixos, mas é maravilhoso. É uma espiral, né? A gente parece até às vezes que está repetindo situações, mas já está desde um outro nível de consciência, desde uma outra perspectiva. Mas é uma espiral realmente, né? A gente às vezes vai ser confrontado com situações similares. A questão é que a gente vai agir já de um outro nível de consciência
e cada vez vai se elevando mais para seguir aí nessa analogia. Então, realmente, não é um caminho reto, é uma espiral, muitas vezes parece que a gente está dando voltas, mas não, a gente já está num outro nível de consciência. E isso realmente empodera, te dá paz, tal, e, enfim, e sempre saber que a outra alternativa é, eu sempre brinco assim, tem o te amo, e se a gente tirar o A, tem o temo. Então, assim, tem o amor e tem o medo. A outra alternativa é o amor, mas não o amor romântico, que esse é o que tem que conquistar. Esse é o da escassez. Para eu conquistar algo significa que eu tenho que conseguir algo e depois eu me apego a esse algo com medo de perder. Mais do amor verdadeiro, que é, primeiro, reconhecer esse amor em mim e que só posso reconhecer esse amor em mim se eu consigo enxergar ele no outro. E isso vale para a mulher, para o marido, para o porteiro, para o colega do trabalho e para o filho da puta da esquina, que também tem que ver esse amor nele. Então, esse é o ponto. Esse é o desafio, que não é fácil, logicamente. Mas acho que um pouco o propósito das relações são essas. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu queria aproveitar o espaço, que a gente ainda tem alguns minutos, para você falar do workshop que você vai fazer amanhã com a Dani, né, a Daniela do Geração de Amor, que é sua mulher, porque tem gente chegando agora que talvez não tenha ouvido no começo da live que vocês são casados. E também para quem está perguntando, sim, a live vai ficar aqui, eu vou salvar, depois eu vou jogar no YouTube, vou jogar no IGTV. Só não falei isso antes, porque senão tem uma galera que vaza. E eu não acho isso justo. Tem que participar, que é mais divertido, fica mais interessante. Mas conta o que é o workshop, né? A Dani está aí também participando, está inclusive moderando aqui a conversa, está dando umas respostas para quem pergunta coisa, a gente não consegue contemplar todo mundo. Ótimo. Ela ajudou. Então, nesse processo a gente viu assim que a Daniela também faz um trabalho, provavelmente vocês devem conhecer, mas quem não conhece, dá uma olhada lá no perfil dela, ela está aí respondendo um monte de coisa, entra também no meu. Mas a Daniela também está muito imersa nesse processo e tem a pegada dela, tem o trabalho dela, mas a gente, em algum momento, conversando, a gente viu que assim, a base de todas as relações é a relação com os pais. E, novamente, isso é um processo interno, né? E daí nasceu a ideia do workshop, quer dizer, a gente percebeu que até nas mentorias que a gente fazia, enfim, que sempre tinha esse reflexo aí, as pessoas não conseguiam ter plenitude em seus relacionamentos, no casamento, no trabalho. Eu, por exemplo, comecei muito com a questão profissional, então via realmente como isso se projetava no ambiente de trabalho, enfim. Então a gente percebeu que a origem era a relação com os pais. E aí a gente idealizou um workshop que vai tratar exatamente disso, de olhar como essa relação, o que está por trás disso, ou como a gente se relaciona aí, e quais são as feridas que a gente tem com isso, e como a gente pode curar essas feridas para, obviamente, poder não só curar essa, mas todas as relações que são construídas a partir dessa, entre elas o casamento, o trabalho, a amizade, enfim, filhos, né? E consigo próprio. E com os filhos, que é outro tema. E com os filhos, exatamente, com os filhos, exato, perfeito, é isso. Então, a gente idealizou esse workshop que vai acontecer amanhã, e aí eu vou fazer uma propaganda bem rápida, que ele acontece amanhã. Tem 5 minutos, pode fazer. Ótimo, então olha só, o workshop vai ser amanhã, é um workshop online, as inscrições vão até amanhã, quinta-feira, às 10 horas de Brasília, e esse workshop ele vai ser amanhã, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então, se vocês quiserem, entre no meu perfil ou no da Daniela, que tem um link lá para fazer a inscrição. Às 10 horas fecha a inscrição, então não vai poder mais fazer. Muita gente acaba deixando para a última hora e acaba não conseguindo. Então, às 10 de hoje? Às 10 da manhã de manhã, às 10 horas de amanhã de manhã. Então, terminou aqui, já vai logo fazer lá para não ter erro. E vai ser um workshop online que a gente vai ter tanto uma parte de explicar um pouco tudo isso que a gente está falando com esse foco nos pais e uma série de exercícios, de dinâmicas que a gente vai fazer durante o workshop. Depois, para quem se inscrever, a gente vai disponibilizar a gravação e um caderno de exercícios. Então, assim, esse workshop a gente colocou o de melhor que a gente tem, assim como a gente está colocando agora, quer dizer, colocando e fazendo com amor, então a gente colocou o melhor que a gente tem e realmente é transformador. Trata muitas coisas e, assim, sempre esclarecer. Não é um workshop para você ir lá e falar com teus pais e resolver Não. Você vai resolver dentro de você. Ou seja, inclusive se seus pais são falecidos, mas já não estão mais aqui, mas eles estão dentro de você, então, se você tem um conflito com eles estão condicionando a tua vida. Então, é um processo de cura interior, de tomada de consciência própria. Então, vai ser muito legal.
de honrar a história, de poder observar com uma outra perspectiva. Exatamente. E a gente até fala isso também, assim, porque hoje, felizmente, muitas pessoas já compreendem isso, que a gente não é um workshop que a gente entra para julgar os pais, longe disso. Realmente é honrar, tal. E muitas pessoas compreendem ou já conhecem até essa questão de honrar, mas não sabe como que isso... elas racionalmente entendem que tem que honrar ou perdoar os pais, mas não conseguem fazer isso. E é isso um pouco o propósito que a gente também quer no workshop, como que é honrar os pais realmente? A gente já entendeu que tem que honrar os pais, mas como que faz isso? Claro. Então, e muitas vezes a gente se defende, né, com a ideia de que, não, eu já perdoei, eu já entendo, eu entendo que eles fizeram o melhor que eles puderam, mas é mental, né, ainda. Exato. No nível mental, não está ainda conversando de uma forma, ainda não esqueci, né? Exatamente. Tipo, eu perdoei, mas não esqueci. Exatamente. Que isso não é o perdão, exatamente isso, né, assim... Olha, eu te perdoei, mas lembra não esquece que eu te perdoei. A gente faz muito isso também no casamento. Isso não é perdoar, isso é outra coisa. Eu não sei o que, mas não é perdoar. Mas então o workshop... então, assim, o workshop vai amanhã e realmente vai ser... Assim, a gente está super entusiasmado e já tem um grupo bem bacana formado, mas quem quiser ainda participar, está a tempo. Então, dá uma olhadinha lá e acho que vai ser transformador. Gente, Fábio, eu fiquei muito feliz com a sua presença, adorei. O pessoal tá todo mundo agradecendo, falando obrigada por essa oportunidade de crescer, de ter crescido com essas informações e tal. Gente agradecendo, falando que gostaram muito, nem consegui. De vez em quando ele para de rodar, né, sozinho, tem que ficar pondo o dedo, dá mó nervoso, parece que vai fechar. Eu tenho medo, sou meio. E aí eu queria agradecer a sua presença, agradecer a presença de todo mundo que está aqui e pedir para as pessoas que sentiram que essa mensagem chegou no coração de vocês, foi transformadora, agregou alguma coisa, acrescentou alguma coisa e sentirem que vale a pena espalhar essa mensagem, usem esse aviãozinho para poder mandar para aquele amigo, para aquela amiga, porque vai ficar 24 horas no Stories. E vocês também podem tirar um print screen, marcar a gente, que aí a gente replica depois, coloca também no nosso Stories, de repente até um bonzinho que dá na página de vocês. Façam essa colaboração, porque a gente está num processo, né, de elevar a frequência do coletivo, né, Claro. para que a gente possa se ajudar. Então, quanto mais pessoas receberem esse tipo de informação, que para muitos é uma coisa muito nova, muito diferente, muito fora do padrão, fora da caixinha, né, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, quem tiver vontade, por favor, compartilhe essa mensagem. E cheguei no final, tem uma galera falando assim, eu não consegui ouvir direito com a criança gritando, brinquedo, não sei o quê, quero ouvir de madrugada. Fica tranquila que eu vou espalhar também a live no meu canal do YouTube, no IGTV, mas isso amanhã, tá? Porque agora aqui tá tarde, agora são 11 da noite já. Mas amanhã eu vou cuidar de fazer isso, enquanto isso vocês podem ver pelos stories. Certo? Legal, eu também agradeço a todos, aí a você, Maíra, em particular, um beijo para todo mundo, e a gente sempre lembrar que se a gente soubesse quem caminha ao nosso lado nesse processo, a gente jamais teria medo, quer dizer, a gente às vezes perde consciência de quem está ao nosso lado e fica com medo sem sentido, né? Ter a consciência que a gente somos todos um, então nunca estamos sozinhos e, enfim, e o medo não tem razão de ser. Aí, obrigada. Beleza, obrigada, obrigado a todos aí. Tchau, um abraço, gente. Tchau, obrigado, hein?